Prontinho, acho que está gravando agora. Está gravando. Eu morro de medo desse negócio não gravar. Mas eu acho que deu certo. Pessoal, então, gravação. Está gravando. Então, gente, boa noite para todos e todas. Estou iniciando uma nova disciplina para vocês, né? É a hora da gente se conhecer, se apresentar, se conhecer a disciplina. Eu conversei com a professora Irinilda, né, que é a nossa coordenadora dessa pós-graduação. Então, eu tentei fazer um alinhamento para que essa disciplina pudesse ajudar vocês a trabalhar no TCC de vocês, né, e não que fosse mais um entrave para a pesquisa. A ideia é que a gente use o conteúdo da disciplina, mais uma coisa ou mais outra, de acordo com o que vocês estão pesquisando, para ajuda no TCC de vocês, tá bom? Então, a nossa ideia aqui é que a gente faça uma atividades que sejam dinâmicas de acordo com o objeto de vocês. Mas vamos lá, depois eu falo mais da disciplina. Meu nome é Fabiana, né, Fabiana Nogueira Chaves, eu sou da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da UFAC, né, minha formação, para vocês me conhecerem um pouquinho, minha formação eu sou jornalista, né, de formação, tenho meu mestrado também na área da comunicação e o meu doutorado na educação, aonde eu fiz a pesquisa na área de educação popular. Então, eu trabalho bastante com essa linha ligada à pedagogia do oprimido, né, e as pedagogias freirianas, né, uma área que eu trabalhei bastante no meu doutorado, que eu fiz na Universidade Federal do Paraná. Me apresento para que vocês conheçam, né? A gente vai estar trabalhando, eu vou estar trabalhando com orientação depois em seguida também. Então, é interessante que a gente conheça a área de formação dos professores e tal. Eu estou disponível para vocês por e-mail, tá bom? O meu material de aula, ele já está todo montado, e eu vou começar com vocês a apresentação da disciplina com uma ideia geral. Vocês já estão usando o Moodle há algum tempo? Né? Mas eu acho que é legal a gente dar uma olhada aqui juntos, para vocês terem uma ideia geral, né, do curso, de todos os 4 módulos dessa disciplina. Então, a disciplina, né, essa é a página de vocês, essa é a minha, do professor, mas é a página do Moodle, né, por lá vocês vão ter como também entrar em contato com a gente, que é professor, vocês já têm um contato mais ativo aí com os tutores, né? Mas aqui você vai ter o curso, então já consta que escola, ensino e educação de jovens e adultos, ou seja, é um tema bem abrangente, que a gente consegue direcionar facilmente para as temáticas que vocês estão trabalhando dentro da pesquisa do TCC de vocês. Então, a disciplina, né, ela vai propor uma reflexão acadêmica sobre a educação de jovens e adultos, compreendendo a EJA como um campo de direito, luta, inclusão e emancipação. Ao longo dos módulos serão discutidos fundamentos históricos, políticos e pedagógicos da EJA, os sujeitos que a constituem, a contribuição de Paulo Freire, os princípios da andragogia e eutagogia, o uso crítico de tecnologias digitais, inteligência artificial. Tentei trazer um pouco também para essa questão mais atual, né, que a gente tem que lidar dentro da educação. Vocês também, uma grande maioria de vocês são educadores, né, atuam na educação. Então, é interessante que a gente traga essa discussão para a disciplina. Eu sei que a maioria desses conteúdos teóricos, vocês já trabalharam em outras disciplinas, né? Eu dei uma olhada na ementa geral da disciplina do curso de vocês, de pós-graduação, mas a ideia é que a gente retome alguns fundamentos da EJA, né, da educação popular, para que ele possa ser trabalhado e direcionado para o trabalho de pesquisa, né, de conclusão de curso de vocês. Então, a gente vai tentar relacionar teoria e prática. No módulo 1, a gente vai trabalhar esses fundamentos históricos, políticos e pedagógicos da EJA. No módulo 2, a gente vai voltar para essa questão de andragogia e eutagogia, aprendizagem autônoma e IA na EJA. Então, a gente vai casar a andragogia e eutagogia com outras
com outros conteúdos, né? A gente vai trabalhar também com alguns artigos já publicados nessa área, para que vocês, inclusive, tomem como exemplo para os próximos trabalhos de vocês, né? Eu acho bem legal a gente trabalhar com artigos, enfim. As metodologias ativas, tecnologias digitais e práticas pedagógicas no módulo 3, e no módulo 4, planejamento pedagógico e produção de propostas para a EJA. Então, a gente vai fazer um percurso aí, por todo o curso que vocês já fizeram, tentando dar uma nova roupagem e um alinhamento de acordo com um interesse, né, de cada um, a gente vai direcionando. Então, os encontros simples da disciplina são por aqui, né, no Google Meet, sempre nesse link, e a gente sabe que são poucos que assistem sincronamente, né, e tem essa opção de vocês assistirem as aulas depois. Então, eu já deixo para vocês, aqui, ó, sobre a disciplina, a gente já tem, né, essa apresentação que eu fiz, o material de estudos, tá lento aqui, mas ele já está aqui. Vixe. Entrou. O material didático da disciplina, eu queria que vocês soubessem disso assim também desde o início, ele já está todo disponível. Então, todas as aulas que eu ministrei e vou ministrar ainda, elas já estão para vocês disponíveis, tá? Dentro dessa parte do material de estudos. Então, aqui vocês vão ter a aula 1, por exemplo, aqui no módulo 1, né? Tem a aula 1, tá aqui, aula 1, módulo 1, eu coloquei em PDF para evitar qualquer tipo de distorção, né, de desconfiguração do material. Eu coloquei um artigo também, que é um estudo de caso, para que vocês possam já ir se familiarizando com esse formato da escrita de artigos, né, é um artigo bem interessante, de uma revista do Rio Grande do Sul, vale a pena vocês darem uma olhada, porque, inclusive, a questão de formatação de ABNT, vocês acabaram de fazer a aula, né, de metodologia de pesquisa. Eu já fui professora de metodologia de pesquisa também em outro curso, né, da UAB, e eu já deixei aqui disponível Pedagogia da Autonomia, que é um livro de Paulo Freire, que eu tinha em PDF, e eu achei interessante compartilhar com vocês, porque mesmo que vocês não utilizem tanto agora, é um material que eu acho que vale a pena para quem atua e tem interesse na área da educação. No módulo 2, eu deixei já a aula para o módulo 2, no módulo 3 está a aula do módulo 3, no módulo 4, idem. E aqui, as leituras e materiais de apoio, como elas independem da aula, né, elas são transversais às aulas que a gente está tendo, eu deixei também o artigo sobre EJA, deixei outros livros de Paulo Freire, Educação para a Prática da Liberdade, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, e também tem o plano de ensino da aula, em PDF, que fica mais fácil para vocês baixarem. Aqui no plano de ensino tem também, constam todas as atividades que vocês vão fazer. Em cada módulo já tem a atividade de vocês. Novamente, tudo direcionado para a produção do TCC de vocês, tá? E a Kathleen levantou a mão, pode falar. Boa noite, professora. Boa Tá me noite. ouvindo? Tô. É assim, porque que a nossa atividade lá não estava o portal aberto para a gente colocar o nosso título do tema do trabalho. Aí nós não podemos concluir, porque o meu está fechado, aí o do Fernando está fechado. Se alguém tem mais alguém que está fechado, a gente não discutiu no grupo isso. É porque acho que ainda não abriu ainda, né, professora? Ainda não está aberto para anexar o TCC, né? Nós estamos trabalhando. Eu acredito. Professor Ellison vai saber melhor do que eu, pode falar. É que nem o Raimundo está dizendo, é porque tem um prazo de abertura da atividade. Hoje está sendo a primeira aula síncrona, né? Quando ela liberar, quando ela concluir a aula, aí libera o NTI, que é um núcleo de tecnologia da informação, vai liberar o acesso ao perfil dos estudantes. Então,
antecipadamente não dá de postar ainda, mas depois eles vão liberar, tá? É isso. Exatamente, a gente tem que concluir aquela disciplina para que vocês tenham ela aberta, né, para poder fazer a atividade. Mas, de todo modo, o material já está lá, vocês podem ir pensando, inclusive, já de forma integrada, né? A atividade 1, atividade 2, 3 e 4, elas têm o mesmo valor, né? O mesmo peso, cada uma vale 2,5, e elas estão interligadas, todas elas têm a ver com, são diferentes exercícios para a construção, né, da base do TCC de vocês. Então, basicamente, é isso. E aí, né, tendo apresentado essa nova disciplina para vocês, a minha ideia é o quê? É que a gente trabalhe temas sobre a EJA que vão ajudar vocês a construir, por exemplo, a introdução do trabalho de vocês, né? Vocês estão trabalhando, vamos supor, com um estudo de caso numa escola X. Qual que é o perfil dessa escola? Você tem que apresentar por que o seu tema é importante, né? Apresentar o tema na sua introdução no seu trabalho. Então, para isso, você precisa de dados, né? Da onde eu tiro esses dados, como que eu posso procurar esses dados, enfim. A ideia é que vocês tenham um embasamento em dados também a partir dessa disciplina e possa pensar a partir de alguns nichos específicos para construir o trabalho. Eu vou agora fazer a apresentação da aula para vocês, talvez eu não veja quando vocês estiverem levantando a mão, mas de tempos em tempos eu retorno aqui, tá, para a sala do Meet, para dar uma olhada se alguém está levantando a mão. Pronto. Estão todos conseguindo visualizar, né? Tá, obrigada pelas mãozinhas aqui que vocês enviam. Eu consigo ver no cantinho da tela. Então, essa pós-graduação em EJA, né, o EJA em si, ele carrega consigo uma questão muito importante sobre inclusão, sobre a questão política, sobre a questão pedagógica de jovens e de adultos no Brasil, né? Então, a partir disso, a gente tem uma perspectiva toda especial para a questão da EJA. Então, vamos trabalhar um pouquinho, retomar aí dos estudos que vocês já tiveram nas demais disciplinas, fundamentos históricos, políticos e pedagógicos da educação de jovens e adultos. Uma jornada pela trajetória da EJA no Brasil, pelos sujeitos que a constroem, pela base pedagógica que a sustenta, com Paulo Freire como fio condutor de uma educação que liberta, humaniza e transforma. Então, essa é a ideia para o nosso módulo de hoje, tá? Meu nome é Fabiana Nogueira Chaves, né, como eu apresentei para vocês, sou da UFAC, sou da Pró-Reitoria de Extensão da UFAC, e aqui tem o meu e-mail, tá, fabiana.chaves@ufac.br, eu acho que consta para vocês lá na disciplina também, mas aqui na aula, de toda forma, vai ter minha apresentação e o meu e-mail, caso vocês precisem de alguma urgência, mas a gente tem também a via de comunicação via Moodle. O que vamos aprender neste módulo? Essa aula de 10 horas, né, ela tem 10 horas de conteúdo geral, porque ela pressupõe também que vocês vão dar uma estudada no material, tem o tempo, né, de vocês fazerem os estudos relativos a esse material que a gente está trabalhando hoje. Essa aula está organizada em torno de 3 grandes objetivos formativos, que orientarão a nossa leitura, reflexão e debate. Ao final, espera-se que você seja capaz de articular história, política e pedagogia na compreensão da EJA, como campo de direitos e de luta. Porque é exatamente o que vocês vão fazer, vocês vão articular temas com o objeto de trabalho de vocês do TCC. A trajetória histórica. É necessário compreender, né, a constituição histórica da educação de jovens e adultos no Brasil, desde as primeiras campanhas de alfabetização até as políticas públicas contemporâneas, reconhecendo os marcos legais e os contextos sociais que moldaram esse campo,
Então, eu não vou aprofundar tanto, porque eu sei que vocês já tiveram essa disciplina, né? Mas eu acho interessante a gente começar a fazer conjecturas em relação aos objetos de vocês e aos temas que foram trabalhados e ir relembrando. Os sujeitos da EJA, a gente precisa refletir quem são esses estudantes de EJA no Brasil. Trabalhadores, jovens, adultos, idosos, inclusive, marcados por trajetórias de interrupção escolar, desigualdades sociais, experiências de vida que precisam ser reconhecidas e valorizadas no processo educativo. E aqui a gente vai lembrar que essa questão dos jovens e adultos, ela é marcada por essa interrupção escolar, mas são por motivos muito diversos, né? Não necessariamente é uma questão somente de desigualdade social. E esses outros marcos, eles também são importantes, principalmente a depender do objeto que será trabalhado na pesquisa. Paulo Freire e Educação Popular, analisar a influência da educação popular e dos conceitos freirianos, diálogo, emancipação, consciência crítica e autonomia, na construção de uma pedagogia que coloca o estudante no centro do processo de aprendizado e transformação social. Para isso, eu coloquei para vocês aqui, quanto leitura obrigatória, a Pedagogia da Autonomia, que eu já disponibilizei a obra completa para vocês, digitalizada, né? Que é um livro que eu acho que vale muito a pena. Eu sei que muitas vezes, de uma semana para outra, né, vocês não vão conseguir ler o livro todo, a maioria trabalha, tem as suas atividades também, mas eu acho que ele é um livro que vale a pena ele ser esmiuçado, ele ser, digamos, lido em partes e relido, né, a depender do objeto que a gente está trabalhando. Uma leitura geral, principalmente nos capítulos de apresentação, para que vocês tenham uma ideia da obra, ela é bem importante. Pode ser que ela tenha fundamentos teóricos bem interessantes para o trabalho, né? Vocês podem, às vezes, em um livro que eu nem trabalhei ainda, mas está aqui no material de apoio, pode servir para que vocês, a partir dele, tenham uma ideia para o trabalho, né? Eu vou pesquisar isso aqui é muito legal, eu quero fazer um estudo de caso sobre tal questão na EJA, então eu acredito que isso aqui casa. Então, ele também traz ideias, não é só uma fundamentação teórica, é um processo dialético. Você usa a formação teórica que o livro te traz, né, para embasar um objeto, mas muitas vezes a fundamentação teórica, ela vai te trazer objetos para a pesquisa também. Então, essa dialética, ela, inclusive, é bastante utilizada, né, na pedagogia que o Paulo Freire aplicava nos métodos educativos que ele propõe. Das campanhas de alfabetização às políticas públicas. A EJA no Brasil não nasceu de um planejamento sistemático. Ela emergiu da necessidade, da exclusão e da luta. Ou seja, ela surgiu a partir da necessidade, né? Ela não foi um processo natural que, vamos ter uma educação específica, não. A ideia é que se tem um período, né, uma idade escolar típica que as pessoas seguem, e até certo ponto as pessoas que não se enquadravam ou que tinham passado por interrupção do processo escolar, elas tinham ficado totalmente à margem e sem a possibilidade de retornar aos estudos, né? Inclusive porque as questões pedagógicas estão ligadas às questões psicopedagógicas, e a questão do aprendizado de uma criança, de um adolescente, ele vai ser muito diferente de um aprendizado de um adulto, que ele está construindo as etapas em separado, né? De socialização e de aprendizado, por exemplo. Então, as suas raízes, né, da EJA remontam ao período colonial, mas foi no século XX que ela ganhou contornos mais definidos, como política educacional. Então, a EJA veio de uma necessidade social que se transformou em uma política educacional, pensando na população menos favorecida, né? Compreender essa história é essencial para entender porque a EJA ainda é, hoje, um campo de tensão de conquistas. Então, a gente tem uma linha do tempo aqui, nos anos 40 e 50, as campanhas nacionais de alfabetização promovidas pelo Estado, com foco na população rural e operária, criação do Serviço de Educação de Adultos, SEA, né? Então, antigamente tinha-se muito essa ideia, inclusive, de que só a população ou muito empobrecida, ou do campo, principalmente a do campo, precisava, né, era analfabeta, como se dizia, e precisava ser alfabetizada.
Então, é um processo de educação bem assim focado, inclusive, somente na alfabetização, né? Então, em seguida, vai existir, a partir dos anos 70 e 80, o movimento brasileiro de alfabetização, que é o Mobral, né? Que foi conhecido aí até pouco tempo, falava-se, né, no Mobral. Programa de alcance nacional, mas com caráter tecnicista e desvinculado da realidade dos educandos. Então, é bem assim uma proposta de inserção de conteúdo. Aquela pessoa não tem esse conteúdo, vamos inserir esse conteúdo para que ela tenha acesso. Não levava em consideração a realidade desses educandos. Nos anos 2000 em diante, as políticas de universalização, pró-EJA, EJA, integrada ao ensino técnico e diretrizes nacionais, reconhecem a especificidade dos sujeitos da EJA. Então, só a partir dos anos 2000, né, olha que o Paulo Freire já tinha escrito muito sobre isso antes, mas enquanto política de universalização, só a partir dos anos 2000 que a gente vai passar a ter políticas em EJA, já com um gostinho da maneira como se trabalha hoje, né, com a educação de jovens e adultos. Nos anos, nossa, eu pulei os anos 60, gente, eu li lá embaixo, mas enfim. Os anos 60, né, 40 e 50, ainda para os 60, explosão da experiência de educação popular, Paulo Freire desenvolve o método de alfabetização, aí o que a gente falou do Mobral nos anos 70, em 88, marco fundamental, é que eu estou com um negocinho aqui em cima, marco fundamental, a EJA é reconhecida como direito subjetivo. O Estado assume a obrigação de garantir educação básica e gratuita a quem não teve acesso na idade própria. Então, a gente vai ter essa linha do tempo que eu li, eu mesma li errado aqui, que é dos anos 40 e 50, vai para os anos 60, as experiências de educação popular de Paulo Freire, mas ainda não coloca enquanto política pública. Vamos ter um golpe militar que interrompe essas iniciativas. Nos anos 70 e 80, o Mobral, já tomando uma carinha do que viria a ser, né, educação de jovens e adultos. Nos anos de 1900, na Constituição de 88, a EJA é reconhecida como direito subjetivo. Isso é uma questão muito interessante para ser abordada enquanto fundamentação teórica, enquanto uma introdução de um trabalho acadêmico, né? Ela é reconhecida como direito subjetivo, é um direito constitucional, e o Estado assume essa obrigação de garantir a educação básica. Nos anos 2000 em diante, é que a gente vai ter o EJA como a gente conhece hoje, que ele começa a tomar essa forma e vai se evoluindo, né, até que a gente tenha uma política mais focada mesmo no sujeito. A partir dos anos 2000, 2010, 2020, hoje em dia, em 2026, a gente já tem pós-graduações que vão trabalhar especificamente com os professores que atuam na EJA, pensando, né, numa política de valorização tanto do professor quanto do estudante e nas suas especificidades. Vamos lá. Exclusão social e desigualdade educacional. A EJA é, antes de tudo, um reflexo das profundas desigualdades estruturais do Brasil. Cada estudante que chega a uma sala de EJA carrega consigo uma história de interrupção escolar que raramente é escolha. É consequência de condições sociais, econômicas e históricas que negaram o direito à educação. Por que os estudantes interrompem os estudos? Aí isso tem vários casos. Tem questão de trabalho infantil, necessidade de contribuir com a renda familiar desde cedo, né? Hoje em dia tenta-se, né, travar esse processo de evasão escolar de várias maneiras, né? Tem inclusive o Pé de Meia, que é um novo projeto do governo federal para que quem se mantém na escola, quem presta o Enem, né, tenha esse incentivo, porque depois sai mais caro para os cofres públicos essa pessoa deixar de estudar, né? Então é interessante que o governo faça essas políticas de não evasão, né? Pode ser por causa de gestação, a gente vê muitos casos de meninas, adolescentes que engravidam, né, e param de frequentar a escola, né? Eu, inclusive, trabalho em um projeto paralelo, né, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é com educação para os direitos humanos, que a gente vai trabalhar muito isso nas escolas, né, da planejamento familiar, porque a gestação acaba, sim, para as mulheres sendo uma questão importante na interrupção dos estudos. A falta de escolas em áreas rurais e periféricas, violência, deslocamentos forçados, vulnerabilidade social, discriminação racial, de gênero e territorial, desencanto com uma escola que não reconhecia sua realidade. Então, a gente tem vários casos.
E tem a pessoa também que não quer mais estudar. Hoje em dia a gente tem casos, né, de gente que tem as condições de estudar e para, por outros motivos, né? Aí a gente vai ter outras questões sociais e psicológicas. E aí essa pessoa também pode ser que ela volte um dia e se matricule na EJA, né? Pelas pessoas que eu andei conversando, eu achei interessante, a gente, até para compartilhar com vocês, que eu falei que eu estava começando a dar uma disciplina numa pós em EJA, e a noção que as pessoas ainda têm da EJA ainda é aquela noção antiga, né, da década de 80, de que a pessoa que vai para a EJA é um idoso da zona rural. Existe muito essa noção. E a gente sabe que tem, né, e a gente que tem idosos, que tem muita gente da zona rural, mas esse perfil linear que as pessoas traçaram na cabeça ainda está presente. E a gente tem que levar em consideração que o perfil, ele é um perfil múltiplo, né? Ele é um perfil que não é tão linear quanto muitas vezes fica no imaginário popular. Para quem trabalha em escolas de EJA, a pessoa com certeza vai ter ali uma regra daquele lugar, né? Neste município, as pessoas que mais frequentam o EJA, que vai ser diferente da realidade de Rio Branco, que vai ser diferente da realidade de São Paulo, que vai ser diferente da realidade do Rio de Janeiro. Porque são processos, inclusive, que a gente sofreu de colonização diferenciados, né? Que levaram que as pessoas tivessem, digamos, problemas sociais que se apresentam de formas muito diferentes nas nossas regiões do Brasil. E na Amazônia a gente tem muitos agravantes, né? Que a Amazônia ela ainda passa por um índice de saneamento básico pequeno, a gente tem uma dificuldade grande com mobilidade, né? A mobilidade urbana ainda é difícil, a mobilidade na zona rural às vezes ainda mais difícil, então o fator Amazônia, né, é uma questão muito interessante, inclusive, para que vocês abordem, né, no trabalho de vocês. Ele é um ponto interessante, inclusive uma publicação numa revista de fora, né, uma revista nacional ou quem sabe internacional, porque a realidade amazônica ela é uma realidade que se fala muito a Amazônia, mas a gente tem uma realidade social totalmente negligenciada e uma avaliação, muitas vezes, ainda muito incipiente, inclusive porque quando a gente vai avaliar de dentro, a gente não tem uma noção do todo para que a gente possa avaliar o nosso de dentro da maneira como a gente poderia avaliar se a gente tivesse mais ferramentas. Então, essa questão da Amazônia, ela é uma questão bem interessante para ser trabalhada, tá? Então, é necessário reconhecer que a evasão não é uma falha do estudante, mas sintoma de uma estrutura social excludente. O professor de EJA precisa compreender que cada aluno traz uma biografia complexa e que essa biografia é um recurso pedagógico, não um obstáculo. Então, se você tem alguém da zona rural, para quem leu um pouco de Paulo Freire, vai saber, né, o que faz sentido para aquela pessoa? Por que essa escola não faz sentido? Por que não fez naquele momento e agora essa pessoa retornou? Então, a biografia da pessoa é um recurso pedagógico a ser utilizado, né? Para que a pessoa consiga, pelo menos no EJA, né, conseguir retornar e concluir os estudos. A desigualdade educacional não se resolve apenas com mais aulas. Ela exige uma postura política e ética do educador, a de quem reconhece o direito à educação como um direito humano fundamental e age para garantir de forma concreta e respeitosa, como garante, né, na Constituição de 88, que a gente olhou lá atrás. Freire nos ensina, ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, Paulo Freire é a educação popular. Paulo Freire, né, ele é o educador brasileiro de maior projeção mundial, né, o mundo inteiro conhece a obra dele, né, ele até recentemente acabou tendo um monte de fake news e de questões envolvendo Paulo Freire, e não é à toa, é devido à grandiosidade e o conhecimento que ele trouxe, que à primeira vista pode parecer simples, mas não é de uma magnitude muito grande e de um reconhecimento muito grande da necessidade de educação e de valorização da educação a partir do sujeito. Então, a obra dele transcende a pedagogia, se torna uma filosofia da educação, ética e projeto político. Para o Paulo Freire, educar não é transferir conhecimento, é criar as condições para que o educando se reconheça como sujeito histórico, capaz de ler o mundo e transformá-lo. Aí a gente fala isso, mas a pessoa, né, tem que aprender. Tem coisas que tem que se aprender, mas a forma como se aprende
ela pode ser transformadora ou não. A descoberta, ela, né, é importante. A gente sempre fala a diferença de você decorar, né, e de você realmente aprender alguma coisa, porque quando você aprende, quando você descobre alguma coisa a partir de si, lógico que com a ajuda, com o auxílio do professor, aquilo você fala, então é isso é que faz a mudança, né? E que desperta o interesse, né? Todo mundo acho que já passou com as coisas mais, às vezes com coisas muito complexas, às vezes com coisas muito simples, já passou por essa questão de entender alguma coisa e falar, nossa, era isso é muito bom. Esse processo de valorização e de reconhecimento é que Paulo Freire tentou trabalhar e conseguiu, né, com muito êxito, e a gente está, por isso que a gente ainda está até hoje aqui seguindo os passos dele. Então, ele vai trabalhar sobre educação bancária, ele vai ter um modelo crítico, né, onde o professor deposita conteúdos no aluno, que essa educação bancária, ele vai falar nas obras dele que ela não tem como ser eficaz, né, porque ela não é transformadora, o saber é tratado como mercadoria, e o estudante é reduzido a um objeto, produz relações de poder e silencia os oprimidos. A educação problematizadora é uma alternativa proposta por Freire. Educador e educando aprendem juntos, a partir da realidade concreta. O conhecimento emerge do diálogo e da reflexão crítica e da ação transformadora sobre o mundo. Então, vamos lembrar que o Paulo Freire parte muito dessa questão da concretude, né, o que é muito interessante, levando em consideração que o Paulo Freire segue uma metodologia marxista no trabalho dele, né, então ele vai seguir uma metodologia a partir da problematização da dialética, da mais-valia, do que é o acesso aos meios de produção, o acesso à educação, né, o que é a dialética de fato, como os oprimidos se comportam dentro dessa dialética de poder econômico no Brasil, né, na nossa especificidade do Brasil dentro da questão capitalista global. Não é à toa que ele vai tratar a educação como mercadoria, a parte crítica dele vai falar que essa educação como mercadoria, ela não é uma proposta, né, válida, que ela não é transformadora. Então, a gente tem que levar em consideração que essa questão da concretude, da materialidade das coisas, ela vai fazer muito mais sentido, inclusive num trabalho de diálogo, né, para reflexão crítica, do educador com o educando. Quando algo faz sentido na concretude para você, a dificuldade de você esquecer ou abandonar, ela é muito maior. Então, ele vai trabalhar também a educação a partir da leitura de mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Como aquela pessoa lê o mundo e como ela pode ler a palavra a partir da leitura que ela tem do mundo, né? Isso é uma questão assim que a gente conversa, discute bastante na pedagogia, mas que ela é difícil às vezes de você colocar em prática. E é muito bom quando a gente consegue, de fato, porque quando você consegue fazer isso dentro de um processo educativo, você sabe que você fez, né? Muitas vezes você não nem foi tão planejado assim, mas é um processo tão dialético, né, como o Paulo Freire vai colocar, apoiado em questões concretas, que você vê que a pessoa entendeu e você, a partir dali, se transforma também, a partir do momento que você vê que o outro conseguiu, a partir dele mesmo, chegar a uma conclusão, evoluir, né, ter uma leitura do mundo e uma leitura da palavra. Então, é bem interessante. Isso aqui ele vai falar a partir da alfabetização, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Antes de decodificar as letras, o estudante já interpreta a sua realidade. A alfabetização freiriana parte das palavras geradoras extraídas do universo vocabulário das experiências dos educandos. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu não coloquei no meu material, mas eu posso mandar depois. Que ele tem umas aulas, né, gravadas, tem os documentários, eu acho que é bem interessante, eu não sei também se os outros professores já trabalharam isso com vocês, para não ficar repetitivo, mas é bem interessante ver como essas pessoas, né, no caso é uma pessoa, um senhor da zona rural, falando como aquela palavra, que ele conhecia a palavra de vocábulo, né, como aquilo é transformador para ele conseguir escrever aquilo ali. Porque era uma palavra que ele usa no dia a dia, mas ele conseguiu transformá-la num signo, né? Um signo com significado. A leitura do mundo dele é uma palavra que fazia, né, enxada, uma enxada, é uma coisa que ele trabalhava no dia a dia.
E aquilo ali ele conseguiu transformar numa palavrinha, que faz muito sentido para ele. Então, essa questão, eu vou procurar depois e disponibilizo para vocês também lá na aula, tá? Tem um documentário muito interessante sobre isso, que vale a pena a gente reler. Eu, inclusive, quero rever, porque eu já esqueci grande parte aí de quando eu assisti. Os pilares da pedagogia freiriana. Os 4 conceitos centrais articulam a proposta pedagógica de Paulo Freire e oferecem ao professor Diego um referencial ético e metodológico poderoso. Esses conceitos não são abstrações, são orientações concretas para a prática docente cotidiana. Então, quais são esses pilares? O diálogo, a consciência crítica, a emancipação e a autonomia, né? O diálogo não é uma simples conversa, é um encontro de sujeitos que se reconhecem como iguais em dignidade. Isso é bem interessante, eu acho que todo mundo já notou isso, porque, ainda mais hoje em dia com redes sociais, que todo mundo acha que tem obrigação de ter opinião sobre tudo, né, e não tem, a gente vê muito isso das pessoas, os diálogos são muito escassos, a gente tem debates, os debates são bem diferentes dos diálogos. A dialética, né, que é uma base, inclusive, da filosofia marxista, a dialética, ela parte do pressuposto de um entremeio de uma ideia em outra ideia, né? Você tem um diálogo, é uma via de mão dupla, você vai ter uma troca ali. E o debate, ele não necessariamente vai ter uma troca, né? A discussão, o debate, ele é quem tem razão, né? Então, a gente vê muito isso. Então, entre professor e aluno também. Você aprende e eu ensino. E é muito interessante, a gente sabe que tem conteúdos a serem aprendidos, mas a forma como o diálogo acontece na aprendizagem, ele faz total diferença. A questão da consciência crítica, né? Freire distingue 3 níveis de consciência: a mágica, a ingênua e a crítica. A mágica é a aceitação passiva. Ela é como se fosse uma mágica, está lá acontecendo. Ah, aconteceu. Como se eu fosse um objeto vendo o que acontece e não o sujeito, né? A ingênua, que é uma percepção superficial. Eu tenho uma ideia, mas, isso aqui tem até uma ideia de que existe uma crítica, existe uma problemática, mas eu não me vejo como uma possibilidade de intervenção. E a crítica é a análise das causas estruturais. Você ter condição de procurar saber, não é de saber, né? A análise crítica não é necessariamente você saber algo, mas é você sentir que tem algo ali e que você tem condições para saber. E que a sua crítica e que o que te incomoda, ele tem uma estrutura que o sustenta e que tem algum motivo que aquilo te incomode e que você tem como saber porque você faz parte do sistema e você tem como aceitá-lo ou não, mudá-lo ou não. A gente sabe que isso acontece em maior ou menor grau, né, na atuação que a pessoa tem no dia a dia, na questão material, mas nas pequenas questões, né, até de posicionamento perante a vida, isso faz muita diferença, que é como a pessoa acaba se enxergando como sujeito, né? A emancipação, que é educar para formar sujeitos autônomos, capazes de agir no mundo com consciência e responsabilidade. A emancipadora não prepara os estudantes para o mercado de trabalho apenas, prepara para exercer sua cidadania, defender seus direitos e participar ativamente da vida democrática. E o outro ponto é a autonomia, ou seja, um leva ao outro. O diálogo vai levar à consciência crítica, que vai levar à emancipação, que vai levar à autonomia. A autonomia, ela não é dada, ninguém tem como dar autonomia para ninguém. Ninguém tem como dar autonomia. Ela é conquistada no processo educativo. E ela é uma conquista muito pessoal e muito importante, né? Na pedagogia da autonomia, o Freire afirma que ensinar exige respeito à autonomia do educando, rigorosidade metódica, escuta, humildade e alegria. O professor Diego é um mediador que caminha com o estudante, não à frente ou acima dele. A gente sabe, né, para quem trabalha dentro de uma sala de aula, que nem sempre é possível fazer o ideal, mas a gente sabe que o ideal existe e às vezes a gente consegue, né? O importante é estar em busca desse ideal, né? Então, nem sempre é possível a gente, né, ter a humildade e a alegria que a gente gostaria de ter, inclusive porque nem todo sujeito que está ali
processo de aprendizado, está tão interessado assim, a gente sabe que a vida do professor ela é bem complicada, mas é importante que a gente esteja nessa busca, né, que a gente reconheça em alguns poucos momentos, esses momentos em que acontece esse encontro, né? Ai, pulei. Quem são os estudantes da EJA? Tendo voltado aqui para a pedagogia do Paulo Freire, a gente deu uma relembrada no material, vocês acabaram de sair agora da disciplina de metodologia, né? Esse é bem interessante. Quem são? Mas quem são? Não os meus estudantes, quem são os do Acre? Talvez interessante saber qual que é o perfil do Acre. Mas quem são esses sujeitos? Conhecer os sujeitos da EJA é o ponto de partida de toda a prática pedagógica responsável. Esses estudantes não são alunos que fracassaram, são pessoas com histórias ricas, saberes acumulados e potencial transformador. Ignorar essa realidade é produzir a exclusão que a EJA deveria combater. Então, isso é bem interessante também para a gente ter essa consciência. Então, podem ser os estudantes da EJA, isso em sua maioria, tá, gente? A gente sabe que tem perfis que fogem a esse perfil. A gente está trabalhando com a regra, porque são muitas pequenas exceções, né? São jovens trabalhadores, muitos jovens trabalham desde a adolescência e chegam à escola exaustos após longas jornadas, carregam saberes valiosos, conhecimentos do trabalho, da rua e da sobrevivência, precisam ser reconhecidos e integrados ao currículo. A escola noturna precisa ser acolhedora, não mais o espaço de cansaço e desestímulo, o que é um desafio grande para o professor, né? Principalmente uma pessoa que vem numa cidade grande, que tem que, às vezes, pegar condução para ir ainda ter, né, sua aula da EJA, é um desafio grande. Adultos e mães de família, muitas mulheres retornam ao estudo depois de anos dedicados à criação dos filhos ou ao trabalho doméstico não remunerado, trazem maturidade, responsabilidade, uma motivação poderosa, estudar por escolha, não por obrigação. Suas experiências de vida são fontes riquíssimas de conteúdo de reflexão para a sala de aula. Idosos e pessoas com trajetórias longas. Alguns estudantes da EJA têm 60, 70 anos ou mais. Para muitos, é a primeira oportunidade de aprender a ler e escrever. O direito à educação não tem prazo de validade, a escola precisa se adaptar para acolher ritmos, memórias e formas de aprender diversas, sem infantilização ou paternalismo, que também tem muito, né, a gente vê às vezes até involuntário, aquela coisa, o velhinho fofinho, não, ele é mais um estudante, né, valorizar a pessoa enquanto sujeito mesmo, como ela é. E aí, o gênero e a idade, quem são os estudantes da EJA no Brasil? Isso aqui eu trouxe para vocês, porque eu acho que os dados, eles são muito interessantes para a gente trabalhar na justificativa do nosso problema de metodologia de pesquisa. Vocês vão construir um artigo, né? Como vocês vão construir um artigo, vocês vão ter lá nesse artigo um objeto que vocês vão trabalhar, vocês vão ter um problema, né, a ser desenvolvido, e esses dados que a gente vai ver, gênero, idade, né, de quem está na EJA, ele é bem interessante para embasar o seu problema, para embasar a importância do seu objeto, né? Então, olha, tal, eu trago aqui dados que apoiam, né, o problema que eu estou trazendo do meu objeto. Esse dado é real, a gente tem esses dados, então isso é muito interessante de vocês colocarem, não necessariamente por idade, por gênero, enfim, dados. Dados são muito importantes para a gente trabalhar com pessoas, para justificar as nossas escolhas enquanto pesquisadores também. Então, a EJA no Brasil é marcada por uma diversidade etária e de gênero que exige abordagens pedagógicas diferenciadas. Então, como em toda a educação no país, né, que a maioria são mulheres, na EJA também a gente vai ter uma distribuição por gênero que vão ser 54,99% mulheres e 45,01% de homens. As mulheres constituem a maioria dos estudantes, representando 54,99% do total, enquanto os homens correspondem a 45,01%. Uma análise por faixa etária revela nuances importantes. Estudantes com menos de 30 anos, 57,1% são homens. Estudantes com mais de 30 anos, né, aí já muda, 58,6% são mulheres. Então, tem recorte de gênero e recorte por faixa etária. A distribuição por idade.
Menos de 30 anos, 62%, ou seja, a gente tem uma juvenilização da EJA, que é um fenômeno notável, porque antes a EJA tinha como foco, como ponto focal, inclusive como público-alvo para os projetos, né, do governo, que seriam para o público rural, o público mais velho, diga-se, o pessoal da zona rural, da roça, né? Mas teve uma juvenilização da EJA recentemente. Então, menos de 30 anos, pessoas com menos de 30 anos, são 62,2%, que é esse maiorzão aqui, a maior fatia. Entre 30 e 40 anos, 2,53%, só essa fatiazinha aqui, pititica. E mais de 40 anos, 35,27%, né, do total. Ou seja, teve uma diminuição aqui do pessoal mais velho, né, e um aumento da população com menos de 30 anos, né, aumento dos jovens. A presença majoritária de mulheres adultas e jovens, se você for ver aqui, comparar os dois, você vai ter uma maioria de mulheres e mulheres jovens. A presença majoritária de mulheres adultas e jovens de ambos os gêneros reflete a importância da EJA como espaço de retorno à continuidade educacional, né? Então, é bem interessante isso. E aonde está a EJA no Brasil? Né? Aí eu fiz aqui para vocês, tentei fazer, ficou uma letra muito pequena, não sei por que motivo, mas ficou. Enfim. A distribuição, onde está a EJA no Brasil? A oferta da EJA no Brasil é desigual, com concentrações em algumas regiões e grandes lacunas em outras. Então, tem uma alta concentração no Nordeste, no Sudeste, uma baixa concentração no Norte, né, que é o nosso caso, uma baixa concentração no Centro-Oeste e uma baixa concentração no Sul. Então, se você olhar aqui esse mapa que ficou pequeno, esse do mapa do Brasil completo, né, você vai ver os locais aí que tem baixa concentração e os locais com maior, que é o Norte, Centro-Oeste e a alta concentração, mais no Nordeste, nessa tripazinha aqui que vem do Nordeste até o Sul, né, do lado direito do mapa do Brasil. Então, a maior concentração de estudantes da EJA está na região Nordeste, seguido pelo Sudeste. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul apresentam as menores concentrações de matrículas. Dados estaduais da Bahia, 16,4% da EJA integrada à educação profissional, é a maior taxa do país, que é fazer a integração, né, do estudante, do ensino para jovens e adultos com o ensino profissional. Então, hoje a gente tem essa inovação. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode, é que eu não estou pode me interromper, tá, gente? Tá. A questão da região norte aí, ó. A baixa concentração, isso aí significa que as pessoas não... a baixa concentração de matrículas ou de estudante ou de oferta da modalidade? De matrículas. Ah, tá. Professor, o que leva a população da região norte não querer estudar? Então, tem vários fatores, como a gente falou, né? É uma questão multifatores. Como eu já tenho algumas pesquisas nessa área, eu diria que tem o fator Amazônia. O fator Amazônia, ele leva também a uma maior dificuldade do acesso à escola. Eu né? As sei. distâncias amazônicas, os custos. Agora, eu não sei se você está me perguntando na questão cultural, se você tem uma avaliação mais... Não, mas se a gente observar aqui, ó, tem tanto a região norte, o centro-oeste e sul, né? Essa baixa concentração. Se a gente for olhar também por esse lado aí, porque a região sul, ela é bem desenvolvida, né, em relação à região norte, e a baixa concentração acontece também lá. É isso que me levou, porque, assim, olhando por esse fator aí que a senhora está falando, sim, porque nós temos dificuldade geográfica, né, econômica, muita coisa envolvida aí, né, mas a região sul, eu não sei.
Será que é porque as pessoas estudaram mais a modalidade normal mesmo do ensino médio e tem pouca população que procura essa Olha, modalidade? Eu não... esse é um dado, esse é um dado que eu sei que o Sul é um dos que menos tem evasão. Isso é um fato. Ah, desistem, né? Então, menos, eu acho que menos estudantes desistem, talvez esteja uma taxa menor de matrícula, né? Porque teve menos evasão também, acaba sendo proporcional. Hum, Mas está aí uma questão interessante da gente saber o porquê dessas taxas, né? é, Voltar até as é, pesquisas e procurar entender a forma como foi construído e o porquê que essas taxas se aplicam assim dessa maneira desigual, porque o Sudeste. O Sudeste é muito grande também, né? Tanto maior que o Sul. uhum. Mas a gente sabe que tem muitas regiões no Sudeste que tem uma taxa de evasão alta. Pois é um dado bem assim que dá da gente refletir bastante, né? Olhando, eu gosto de observar muito questão de gráfico, de dados, assim, essas imagens que a senhora está mostrando aí. Inclusive lá, quando voltou para a questão do gênero, né? Mas tem a mulher mais em busca, né? Sim, A mulher, porque ela procura mais, né? Ela procura mais a estabilidade, a própria autonomia. Mas quando nós voltamos sim, para a região, é um caso muito bom da gente investigar, né? sim. Já é um objeto de pesquisa para Uhum. um artigo, né? Bem Eu interessante. gosto muito. Aham. Tá bom, É bem professor. interessante. Entender as taxas de evasão e as taxas de EJA do Acre é um artigo muito bom. E a pessoa trabalha só Exatamente. com dados, Na basicamente. verdade, assim, eu quero fazer do meu município, né? É comparar Você é uma de qual série de município, sou Raimundo? de Plácido. Então, Ah, legal. eu estou fazendo uns estágios também, né? Fora essa pós-graduação, estou fazendo uma graduação também, né? Então, eu já tive lá pela EJA, já olhei, já conversei com os professores, né? Então, já busquei o meu método de trabalho, né? Que eu vou pesquisar, vou fazer uma série histórica em relação à evasão escolar do meu município. Olha só, muito legal. Parabéns pelo tema. É um tema ótimo que você consegue desenvolver assim bem com Muito, a ajuda aham. da internet aí de levantamento Sim, de e dados, eu sem vou lá na que vocês escola também não têm também. e com a escola que você tem acesso e Aham. sem ter com o tempo curto que vocês relativamente curto que vocês têm para fazer o TCC, né? Uhum. Já estou Mas é bem. bem interessante esse questionamento que o Raimundo trouxe. Uhum. Gente, vê se está Tá bom. aparecendo para vocês aí minha apresentação de novo. Tá, eu estou ouvindo, eu estou vendo. Aham. Tá bem. Ah, ótimo. Então, a gente tem, voltando aqui para esse negocinho da distribuição da EJA, né? A gente vai ter, ó, essa EJA integrada, né? Os dados da Bahia, por exemplo, que integram a EJA à educação profissional, que é a maior taxa do Brasil. Por isso que eu coloquei a Bahia aqui, né? Que é o estado com maior taxa de EJA integrada à educação profissional. E o pior é o Acre, que não tem nenhum curso de EJA integrado à educação profissional. Entendeu? Então, Né, ele está com isso. 0%. Eu achei Professor, bem. aqui no município, assim, eu trabalho numa escola que é tempo integral, mas no ensino médio e escola técnica, né? Aí tem a EJA, mas Uhum, tem uns cursos, mas eles não estão integrados à educação tecnológica, né? Eles têm uns cursos sim, concomitantes ali, mas não. Que pena, né? Que a política ainda não é. englobou, deveria. A Deveria, porque política para muitos educacional, ela é né? uma maneira, né, de a pessoa já conseguir um E, trabalho. Porque hoje em dia eu vejo que tem muito caso de jovens com 20 e poucos anos que abandonaram e querem voltar, e que isso seria um atrativo, né? inclusive, eu tive alunos da minha turma que estão lá na EJA, abandonaram o ensino médio lá, né, e foram para a EJA. Gente, aí eu fiquei pensando, porque eles estavam fazendo um curso técnico, né, e foram para a Aham. EJA. Que pena, a política, eu acho que a política educacional no Brasil acho que no Acre, eu não sei, sabe?
do Ministério da Educação ou região ou estado que possa integrar, né? Sim. Sim, seria muito interessante, que é um processo que já os institutos federais já fazem, mas só no ensino Pois regular, né? é. Então, seria muito interessante que, me parece que eu não tenho os dados exatos de quando começou esse ensino integrado, tá? Eu posso até pesquisar e passar para vocês, da educação profissional à EJA, né? Eu não sei, me parece que é uma política mais recente. Mas na Bahia a gente vê que já tem 16,4, e o Nordeste é muito Olha, desenvolvido nessa pois área, né? é, olha aí, E o ó. Nordeste também tem muitas dificuldades de socioeconômicas, né, nos interiores, principalmente. Uhum. Então, só que é uma política, eu acho que implantada mais antiga, né? Essa questão nossa do fator Amazônia, ele acaba pesando mais do que a gente imagina, porque ele cria também, não apenas essa questão da dificuldade socioeconômica, mas a dificuldade socioeconômica, ela cria uma cultura de desvalorização do espaço do ensino também, né? Porque as pessoas deixam de ter acesso para que possam valorizar culturalmente, e isso vai passando, né, para gerações. Aí tem De essa geração questão de para hoje em dia, geração. Uhum. exatamente, pessoa que precisa trabalhar, né? E essa questão, tipo, o meu pai era da roça, o meu pai trabalhava na terra, e agora o pessoal não quer mais estar virando vagabundo, enfim. Aí, por outro lado, você vai ter outras pessoas totalmente desmotivadas porque acham que vão ser youtuber e vão sair da escola para ganhar dinheiro igual Elon Musk, e não vão. É, E aí é depois a pessoa bem, volta, né? é bem complicado. Porque quem trabalhava na terra, a gente tem também esse perfil. Quem trabalhava na terra, muitas vezes, por mais dificuldades que tivesse, né, ela muitas vezes estava na sua terra, né? Por tão mil dificuldades, eu estou na Meu na pai, minha terra. professora, era da zona rural. Então, assim, na minha família, Exatamente. eu quebrei o elo, porque a minha família era toda, assim, o meu pai tinha aquela cultura, né, já trazida do avô dele, dizer que pobre não se formava, e também da realidade dele, né, das vivências dele. E eu dizia, Sim, não, eu vou quebrar isso aí, quebrei, né? Mas, sim, mas que é bom. uma vivência, né, deles, e aí vai Uhum. passando de geração para geração, Vai passando. E a gente tem que mas ver também, né, que essas pessoas que falavam isso, como você disse da sua família, vive que é da zona terra, rural, né? elas ao menos tinham uma terra para elas trabalharem. Ele Hoje em dia, tinha. os jovens abandonam muitas vezes os Uhum, estudos, que é um fenômeno relativamente novo, achando que vão ser youtuber. Ou são, eu vou largar aqui e exatamente. vou trabalhar. Não está tão fácil arrumar trabalho assim, Não né? Hoje você tá, não tem não nem a sua tá. terra para plantar uma cebolinha. Isso. Então, você não vai viver. Né? Exato. Você vai ter que voltar. E ao voltar para o EJA, o ensino Já integrado com a educação profissional seria ótimo, né, ótimo. para essa população. Então, é uma questão interessante, até para ser apresentada como proposta de política pública no Acre, Sim, né? Um bom artigo de pesquisa, ele serve, inclusive, para a gente embasar políticas públicas. uhum, muito. Mas é isso, gente, vamos para frente, já está acabando. As lacunas críticas, então, um dado alarmante: mais de 1.000 municípios brasileiros não oferecem turmas de EJA, evidenciando grandes lacunas no acesso à educação para jovens e adultos em diversas localidades. A ausência de EJA em mais de 1.000 municípios representa uma violação do direito à educação e perpetua ciclos de exclusão. Expandir a oferta é uma urgência política e pedagógica. Então, assim, a gente ainda tem 1.000 municípios que não têm, geralmente municípios mais afastados, mais rurais, né, no interior, mas ainda é um processo, né, para que a gente consiga que exista o acesso, né, primeiramente o acesso ao EJA, e em seguida, para que esse acesso ocorra da melhor forma possível, inclusive com a opção do ensino integrado. Aqui, vamos trazer um pouquinho dos números para vocês. Em 2025, a educação de jovens e adultos registrou, vocês estão vendo, né, passou para vocês aí também, né, a tela. Espera aí, que deu um pau aqui. Voltei.
Tá. Então, quantos estudam no Brasil? Em 2025, a educação de jovens e adultos registrou 2,32 milhões de estudantes matriculados no Brasil, segundo o censo escolar. Este número representa um declínio em relação aos mais de 3 milhões de alunos em 2020, refletindo desafios na manutenção e expansão da modalidade. A distribuição por nível de ensino mostra: ensino fundamental, aproximadamente 1,4 milhão de estudantes. Ensino médio, cerca de 976 mil estudantes. Um dado importante e positivo: o segmento de estudantes com mais de 40 anos é crescente, somando 914.684 alunos em 2025, demonstrando maior interesse dessa faixa etária em concluir a educação básica. Apesar da queda geral na matrícula, né, o crescimento de estudantes com mais de 40 anos é um sinal positivo. Né? Não quer dizer que eles sejam a maioria, foi o que mais cresceu, tá, gente? Mais de 40 anos foi o que mais cresceu. Houve um declínio das matrículas de EJA, porém, dentro daquele que a gente olhou anterior, que é mais... né? essa faixa etária não é com mais matriculados, mas ela é a que mais cresceu. Tá. Tá? Porque mais matriculados vai ser aqui, ó. Menos de 30 anos. 62,2%. É esse 30 e 40. Com mais de 40, que não é muito, quer dizer que é muito, mas não é o maior, ela é a que mais cresceu. Eu entendi. Mesmo não. Então, é isso. Então, a gente tem um total de EJA de 2025, esses gráficos, o ensino fundamental e o ensino médio. A gente vai ter aqui como fazer uma comparação, né, em estudantes, milhões de estudantes, né? Então, é um dado interessante também para a gente avaliar. Por raça e cor, né? A composição racial e étnica dos estudantes reflete as profundas desigualdades estruturais presentes na educação brasileira. Distribuição por raça e cor. A EJA é predominantemente frequentada por estudantes pretos e pardos. Esta distribuição não é coincidência, é resultado de séculos de exclusão, discriminação e falta de acesso equitativo à educação. Compreender essa realidade é fundamental para uma pedagogia que enfrente o racismo estrutural e promova equidade educacional. Então, vai ser o quê? Pretos e pardos, né? Esses pardos vão abranger, inclusive, as nossas populações amazônicas e indígenas, né? Que são populações, digamos, não brancas, que a gente vai saber que são as que mais sofrem, né? Inclusive com a questão de morarem nos lugares mais afastados, de ter acesso à educação. Isso. Exatamente. A experiência dos estudantes como ponto de partida. A gente já fez um levantamento de quem são esses estudantes, né? Então, a experiência desses estudantes é o ponto de partida. Uma das maiores contribuições de Freire para a EJA é a ideia de que o currículo deve emergir da realidade dos educandos. Isso não significa abandonar os conteúdos formais, né? Significa ancorá-los nas experiências, ou seja, você vai trabalhar os mesmos conteúdos formais, mas de uma forma lúdica que vá, né, trazer a experiência para que aquilo faça sentido e realmente possa produzir um aprendizado. Nos problemas e nas perguntas que os estudantes já carregam consigo. Como valorizar as experiências na prática? Diagnóstico inicial, ou seja, ouvir esses estudantes antes de planejar, saber as suas histórias, os seus trabalhos, onde eles, né, os sonhos que eles têm. Usar um vocabulário dos estudantes como ponto de partida para a alfabetização e para a discussão de temas sociais. Usar temas transversais, trabalho, saúde, moradia, direitos, cultura popular, tudo isso é conteúdo legítimo, né? Memória oral, valorizar as histórias de vida, os causos, as canções, os saberes tradicionais como material pedagógico. Problematização, transformar situações do cotidiano em questão de investigação coletiva. Então, o que Freire vai nos falar sobre isso? Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no outro. Então, você está ensinando, você teve que pesquisar para ensinar, né? Você teve que pesquisar, a gente tem que estudar, tem que planejar. Então, não há ensino sem pesquisa. E não existe pesquisa sem ensino, né? Ao mesmo tempo que você está ali pesquisando, você está aprendendo, você está ensinando. O que a gente produz, e o material, né, que a gente chama de cadernos de campo, das salas de aula, o material que vocês levantam no dia a dia de vocês, do trabalho, é um objeto de pesquisa incrível,
né? É a realidade das pessoas que pode ser transformadas em dados e passar a, inclusive, a embasar políticas públicas. A maioria das políticas públicas que a gente tem nos campos sociais, elas surgiram de pesquisas que produziram dados e vieram embasar, né, políticas públicas para aquele grupo menos favorecido. Para Freire, o educador precisa pesquisar o universo vocabulário e temático dos educandos antes de entrar em sala de aula. Isso não é apenas técnica, é postura ética, é reconhecer que o estudante já sabe, já pensa, já interpreta o mundo. O papel do professor é ampliar e sistematizar esses saberes, não substituí-los. Na EJA, essa postura é ainda mais urgente. Os estudantes adultos têm décadas de experiência acumulada. Ignorá-la e desperdiçar é o maior recurso pedagógico, desperdiçar o maior recurso pedagógico possível. Desafios da EJA hoje. A EJA entra no século XXI com desafios complexos, que exigem do professor não apenas competência técnica, mas sensibilidade política e capacidade de inovação. Reconhecer esses desafios é o primeiro passo para superá-los coletivamente. A evasão escolar. A evasão na EJA é estrutural. Estudantes que trabalham, cuidam de filhos, né, como a gente já viu agora. Precarização das políticas públicas, que apesar dos avanços da EJA, ela ainda sofre com subfinanciamento, falta de formação específica para os professores, porque os professores também chegam lá, às vezes são colocados para dar aula sem nenhum tipo de preparação, né? Turmas superlotadas, infraestrutura inadequada. No caso da Amazônia, a gente tem que levar em consideração a questão do calor, né? É muito difícil você manter a pessoa, né, num espaço, nos dias muito quentes, nos dias de fumaça, né? E muitas vezes, muitos municípios vão tratar o EJA como uma segunda categoria, como se fosse um favor que o Estado está fazendo para aquelas pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa noção para a gente não reproduzi-la e para combatê-la também, quando a gente perceber que está acontecendo. A questão da inclusão digital. A pandemia de Covid-19 escancarou um abismo digital na EJA. Muitos estudantes não têm acesso a dispositivos, internet ou letramento digital básico. A inclusão digital não é luxo, é uma condição de cidadania no século XXI. O professor de EJA precisa incorporar o uso crítico das tecnologias, sem excluir quem ainda não tem acesso. Então, essa questão de incorporar o uso crítico é muito interessante, né? Porque as pessoas usam totalmente acriticamente, gerando outros problemas para o professor também, né? E a gente sabe que não é fácil lidar em época de chat GPT, de IA. Então, é um trabalho interessante que a gente vai ver, inclusive, nas aulas seguintes, de uma produção conjunta de ética para o trabalho com internet e com inteligência artificial. É possível construir uma ética conjunta entre professores e alunos. Não é fácil, mas é possível. E, a partir disso, também trabalhar essa questão da inclusão digital, né? A gente tem um desafio, a valorização das identidades e das diversidades. Então, a EJA é um espaço enorme de diversidade. Não é fácil para o professor estar lidando com isso também, porque muitas vezes tem uma diversidade tanto racial quanto geracional, de gênero, territorial, religiosa, cultural. Então, para você unir essas pessoas, né, num trabalho conjunto, ter um grupo que reconhece essas diversidades como riqueza, e inclusive fazer esse trabalho entre os alunos, não é fácil, né, não é fácil, mas ele é um processo, né, que é possível. Então, é isso, gente. Vamos fazer um resuminho aqui do que a gente vai levar dessa aula, né? Que a gente vai encerrar com uma síntese dos grandes eixos que percorreram o nosso percurso. A EJA não é uma versão reduzida do ensino regular. Ela é um campo próprio, com histórias, sujeitos e pedagogias específicos. Ser professor de EJA é assumir um compromisso ético e político com a democratização do conhecimento. Então, tem a questão que ela surgiu da luta e da exclusão. Vai trabalhar, o principal autor vai ser o Paulo Freire, que vai trabalhar diálogo, emancipação, consciência crítica e autonomia. Os sujeitos, quem são esses sujeitos? Né? São trabalhadores, jovens, adultos, idosos, com histórias ricas. E os desafios são a evasão, inclusive na EJA, a precarização, a questão da inclusão digital e a diversidade, todos os desafios reais, né? Esses desafios da EJA, eles também são objetos muito interessantes de pesquisa, principalmente para quem está dentro de uma sala de aula, são objetos bem interessantes. É possível, inclusive, fazer estudo de caso, né? É possível, por exemplo, suprimir nomes de pessoas, se você produzir um caderno de campo. Você pode trabalhar com entrevista com esses alunos,
né? E aí esses desafios da EJA, eles são objetos muito interessantes para pesquisa também, né? Para quem tiver ainda aí em dúvida da sua pesquisa de metodologia, estiver querendo mudar seu objeto do TCC, então a gente tem muito ainda material para pensar, tá? Então, como a prática docente atual reconhece, né, para refletir, como a prática docente atual reconhece ou ignora os saberes e as experiências dos estudantes da EJA? Que mudanças concretas você pode fazer a partir dos conceitos de Freire estudados nessa aula? Então, é interessante que você faça essa reflexão, né? Esse aqui eu não coloquei como tarefa nem nada, mas que se faça uma reflexão, inclusive sendo sinceros, né? Essa é a última, tá, gente? Já. Sendo sinceros com vocês mesmos. Eu acho que os desafios que são do professor, eles podem ser trabalhados, né? As teorias também podem ser refutadas, vocês não precisam seguir uma cartilha, né? Por exemplo, eu acho que tais coisas são muito bonitas no papel, mas na minha realidade isso aqui não funcionou. Por isso, por isso, por isso, por isso. Hoje em dia a gente tem uma mudança nesse tal, eu tenho um perfil totalmente diferente dos dados na minha escola, porque são os dados do Brasil. Você pode ter a exceção total na sua turma, né? E você tem o direito de trabalhar com isso, com os dados reais, né? As dificuldades para o professor do ensino de EJA também é um objeto de pesquisa, né? Para a precarização das políticas é um objeto de pesquisa, a não valorização do espaço, a não existência de infraestrutura adequada, todos esses são objetos de pesquisa, né, que podem ser trabalhados a partir de perspectivas diferentes, né, e todas elas têm o seu valor, tá, gente, tem a sua importância. Então, eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre a atividade, vou apresentar que fica mais fácil, a atividade da disciplina, desse módulo, né, essa primeira atividade do módulo, aqui. Não é porque que não está abrindo. Aqui. Eu vou abrir esse daqui, para vocês verem, inclusive, que já tem todo o planejamento da disciplina. Aqui, ó, plano de ensino PDF. Vocês vão encontrar todo o planejamento da disciplina, com todas as tarefas. Ela vai estar no espacinho das tarefas também, mas aqui é para vocês terem uma ideia geral, tá? Vou colocar isso aqui para cá. Então, aqui, ó, vocês vão ter o plano de ensino, consta o meu e-mail também, tá? Essa disciplina que a gente já teve, o conteúdo, as leituras. Aqui vai constar, ó, links e material de apoio. Tem alguns arquivos do MEC, tem esse link aqui, paulofreire.org, chama Instituto Paulo Freire. Ele tem muitos vídeos interessantes, tem cursos gratuitos, vale a pena vocês darem uma olhada. Então, esse outro material de apoio, que são mais links, né, digamos assim, não são documentos, eles estão aqui no plano dessa disciplina. Então, vale a pena vocês darem uma olhada e ver as coisas que mais interessam, né, de acordo com o objeto de trabalho de vocês. Então, ó, avaliação do módulo 1. Produz um texto de, em média, uma lauda, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá, gente? Relacionando os dados e conceitos trabalhados em aula com o tema que você pretende desenvolver em seu trabalho de conclusão de curso. Então, como que eu vou fazer isso? Aí tem algumas perguntas facilitadoras. Essas perguntas estão aqui para ajudar vocês a fazerem esse trabalho. Não é que objetivamente vocês têm que chegar, escrever e responder essas perguntas, tá? São perguntas norteadoras. Então, elas vão facilitar a produção do texto. Como esses dados podem embasar meu objeto? Né? Quais dados você também pode ir atrás? Você viu que tem dados sobre raça, cor, idade. Quais são esses dados no meu município? Né? Isso aí pode ser uma resposta. Né? Eu achei os dados em aula, me instigaram, né, para que eu fosse atrás dos mesmos dados no microcosmo que é o meu município. Isso é um ponto de partida, e isso é uma resposta possível, tá? Como eles podem contribuir para respaldar um estudo de caso?
Vamos supor, eu pretendo falar da minha escola, né? Vocês já estudaram metodologia, o que é um estudo de caso. Ou como eles podem ser usados para justificar minha abordagem teórica, né? Eu vou fazer uma revisão bibliográfica, vamos supor, no meu trabalho final. Eu tenho como ir lá, né? E ver como que eu posso usar esses dados para embasar a minha revisão bibliográfica, do porquê que eu escolhi esse objeto, do porquê que eu quero estudar os dados daquele município ou daquele outro, porquê que eu quero trabalhar o norte como um todo. Vocês podem fazer um artigo para trabalhar a questão do norte, vocês podem fazer para trabalhar a questão do Acre, vocês podem fazer para trabalhar só a questão do seu município, vocês podem ter como um objeto de pesquisa só a sua escola, você pode ter como objeto de pesquisa somente as mulheres da sua turma, da sua escola, entendeu? Então, são vários recortes possíveis. A ideia é que vocês parem para pensar sobre isso. Então, não precisa fazer um texto muito grande ou muito cheio de coisas. A ideia é que vocês coloquem no papel, tá? Como que esses temas que a gente abordou hoje, os dados principalmente, eles podem ajudar a embasar um objeto de pesquisa, um futuro objeto de pesquisa de vocês. Tá bom? Então, aqui a gente vai agora, a partir da aula que vem, né, na próxima quinta-feira, a gente vai trabalhar andragogia, otagogia, aprendizagem autônoma e uso de inteligência artificial na IA. Como vocês já trabalharam andragogia e otagogia, a gente vai trazer essa questão da aprendizagem autônoma influenciada pelos dias que a gente tem hoje em dia de uso, né, de inteligência artificial para tudo, né, que as pessoas, inclusive é possível a gente trabalhar com os estudantes a maneira de dar o prompt, né, tipo, o prompt é o que você pergunta para a IA. Como construir perguntas para a IA. Isso é um trabalho que não parece fácil, mas não é. Tem a sala investida, né, também, né, professora? Exatamente, a gente vai trabalhar com a sala invertida mais para frente, e a ideia é que aos poucos vocês vão. E eu acho que a ideia é essa, gente. Eu estou aberta agora para perguntas, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Pode falar. Boa noite, sou a Ângela de Maceió. Primeiro, estou encantada com a disciplina. Que bom. É como se fosse uma revisão do nosso cotidiano para quem trabalha com o EJAI. Que aqui em Maceió fala-se EJAI por causa de idoso, a última sigla. E quando falando do perfil, eu estava percebendo assim, que geralmente, assim, o perfil da escola que eu trabalho, que eu sou merendeira, a maioria é feminina e empreendedora. Aquela imagem do idoso, do agricultor, né? É uma escola de periferia e é muito assim, a manicure que precisa saber o nome do esmalte e acompanhar a tendência. A cabeleireira que precisa saber fazer a coloração correta. E também temos muitos apenados, que é o juiz que obriga o estudante a estudar como parte da pena, porém, não todos, mas 90% aprendem obrigado e depois pegam gosto também. É o perfil da escola que eu trabalho, que foge daquele estigma, né, de idoso agricultor. Olha só, assim, muito interessante. Eu estou falando assim embaixo porque eu estou numa enfermaria, né, que eu estou acompanhando um paciente, eu estou na enfermaria. Nossa! Mas bom te ver por aí com a gente. Realmente ela está afim, ó, uma pessoa que não deixa de ir à aula nem da enfermaria. Assim que é bom. Muito obrigada pela sua contribuição. Realmente é muito interessante, porque a gente vai ter esses dados, né, que a gente trabalhou, que são dados gerais do país, mas muitas vezes eles não se aplicam no microcosmo da gente, né? Então, assim, o nosso microcosmo, ele está dentro, ele faz parte desses dados maiores,
mas ele muitas vezes não se aplica, né? Essa questão de dados, né? Ela é muito interessante. Hoje em dia a gente no jornalismo tem inclusive o jornalismo de dados, né? Que é basicamente você saber fazer interpretação e trabalho com dados, inclusive para divulgação, né? De trabalhos científicos, e é muito, muito interessante você ver que os perfis eles mudam muito. E a gente tem uma sala bem eclética, é interessante a gente ver que a colega é de Maceió, né? Uma colega do Nordeste aí representando o nosso a regional com maior taxa, né, de matrículas em EJA, e a gente está aqui no Acre, tendo esse curso de pós-graduação, com uma taxa bem pequena, um único estado que tem uma taxa zerada de ensino profissional integrado. Então, essas realidades que a gente tem, que está diversa no curso, eu acho que ela pode contribuir muito aqui para a nossa, inclusive e um para o outro, né, para a gente poder conversar, inclusive, com os colegas, interagir. Então, muito obrigada, Angela, aí pela sua contribuição, pela sua participação. E eu acho que é isso, eu espero vocês, então, na próxima aula, gente, para a gente continuar o nosso trabalho. Fiquem à vontade para compartilhar os objetos que vocês estão querendo também trabalhar, tá bom? Fiquem à vontade para trazer, para tirar dúvidas, perguntar, esse objeto é bom, não é bom, o que você acha? Vocês fiquem à vontade, tá certo? A gente vai conversando cada vez mais aí no decorrer da disciplina. Tá bom, professora. Eu gosto muito assim, até eu tenho uns amigos meus de faculdade que não gostam, né? Mas eu gosto de metodologia científica, eu não sei. Ah, que bom. Porque a gente estuda, né? A gente observa, né? A realidade, né? De cada região, Eu gosto de metodologia. Olha que bom, eu também gosto. Eu já dei aula de metodologia, eu gosto muito de metodologia. A aula está sendo gravada, o colega Fernando aqui está perguntando, está sendo gravada e vai ficar disponibilizada a partir de amanhã. Eu ainda estou aprendendo a colocar aqui no YouTube e no Moodle, né? Mas a partir de amanhã a aula já deve estar disponibilizada para vocês. Xande? Boa noite, professora, tudo bom? Tudo bem. Parabéns, ótima aula. Eu queria só fazer uma perguntinha para a senhora, por gentileza. Pode falar. A senhorita sabe me explicar acerca dos orientadores? Como será? Os orientadores, eu sei que, a princípio, os alunos, vocês têm liberdade para procurar os orientadores, mas a gente vai ter uma divisão da quantidade de alunos, que agora eu não me lembro, acho que o Ellison vai saber dizer melhor do que eu, da quantidade de alunos pelos professores que a gente tem disponível, né? Então, a gente vai ter que ver primeiro quem que vai chegar aqui com as disciplinas cumpridas para fazer o TCC e dividir entre os professores disponíveis, mas vocês têm a possibilidade de, né, tentar conversar, eu acho, com os... Deixa o Ellison falar, que ele vai saber explicar melhor. Olá, boa noite. Com relação a essa parte aí, a gente vai fazer o levantamento dos alunos habilitados, os que vão chegar aptos a fazer o TCC, e vai ser feita uma divisão, né? E aí vai ser designados orientadores. Então, a recomendação nesse momento é concluir as disciplinas, aí a partir daí, quando for em TCC, a coordenação vai fazer uma divisão com base nos alunos, a quantidade de alunos habilitados e o número de professores orientadores. Isso vai ser uma etapa mais para o futuro. Beleza, professor. Professora, muito obrigado, viu? Dúvida sanada. Valeu. Tá certo, gente. Tem mais uma pessoa. Não falou. Mais alguém? Podemos encerrar a aula de hoje? Ô, professora? Pode falar. É uma dúvida, assim, porque faz parte da política de educação ou é uma imposição do EJA ser sempre no horário noturno? Tá aí. Assim, sempre se oferecido no horário noturno. Por exemplo, um vigilante, um técnico de enfermagem, um auxiliar de limpeza que trabalha à noite. Né? É verdade. Ele não tem a oportunidade de estudar, concluir o ensino médio. Porque quando a gente pensa em EJA, a gente só pensa no fundamental, na alfabetização, mas tem o EJA do ensino médio, por exemplo, né?
E porque assim, é uma política pública que seja só à noite ou é uma imposição do sistema? Olha, eu acredito, tá aí uma pergunta muito interessante, porque eu nunca parei para pensar nisso, por exemplo. Por que que é só noturno? Porque a gente tem essa noção de que a pessoa trabalha de dia e estuda à noite. Mas a gente tem esses outros, né, que trabalham à noite. Então, eu vou até pesquisar. Eu acredito que não seja uma imposição que seja noturno. Não acredito que seja. Eu acredito que os municípios implantem de acordo, né, assim como a política educacional daquele município, que ele vai implantar dentro das possibilidades que ele acredita que vão, digamos, cumprir as necessidades daquele município, né, e acaba sendo sempre pela maior quantidade, abarcar a maior quantidade de pessoas, que vai acabar sendo noturno. Mas eu achei ótimo, isso aí é um tema muito interessante, inclusive, para uma pesquisa, para um Bem artigo. interessante né? mesmo, eu não tinha nem pensado nisso, sabe? Como Nem é que eu. é? É Ângela, é? Sim, Ângela. Eu estava pensando Sim, assim, né, Ângela. que eu, assim, Porque tem um trabalhadores à vigilante, noite, né? né? Um vigilante, ele disse, 5 anos que eu trabalho, eu não consigo terminar meu ensino médio. Aí eu fiquei pensando, ele poderia fazer, né, o EJAI, mas que horário? Se é justamente no horário que ele Pois trabalha. é. Aí ele trabalha um dia e folga outro, e ele vai ficar faltando 15 dias no mês? É verdade. Essa questão é muito interessante, e inclusive uma entrevista com essas pessoas dá um trabalho muito legal. Se você conseguisse, por exemplo, não estou falando para você pesquisar isso, mas eu estou tendo ideias aqui como uma pessoa que gosta da pesquisa, de que dá uma pesquisa muito interessante a pessoa conseguir, por exemplo, entrevistar pessoas que são os excluídos, inclusive, do EJA, né? Pessoas que elas acabam sendo excluídas no sistema, inclusive porque elas têm trabalhos noturnos, porque elas vão ter trabalhos não convencionais. Então, uma entrevista com duas pessoas, por exemplo, que acho que já é o suficiente para um artigo, né, com essa temática, e colocar isso em xeque na questão da política pública, eu acho muito, muito interessante mesmo. Tá aí uma pergunta, agora eu vou ter que sair daqui e pesquisar, porque eu fiquei curiosa. Vale a pena as indagações, acho que a gente contribui muito um com o outro nesses espaços de aula. Muito obrigada, Ângela, por compartilhar com a gente. É um ótimo levantamento para a pesquisa, Fernando, concordo. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Mais alguma pergunta, algum questionamento, alguma questão? Boa noite, Carlos Medeiros falando. Fique à vontade. As atividades vão estar liberadas a cada aula que for ministrada ou vão estar liberadas na integridade? Não, as atividades elas são liberadas a partir de cada módulo, né? Eu acredito que amanhã já esteja disponível para vocês no Moodle as atividades relativas à aula de hoje, por exemplo, módulo de hoje. Cada atividade. E a carência de cada atividade? Tem um prazo determinado? A gente tinha conversado, acho que na última reunião, de que ela ficariam abertas até o final da disciplina. Obrigado pelas informações. Ellison pode dar uma informação melhor, que o Ellison é tutor e ele está acompanhando desde o início, né? Eu estou ministrando a última disciplina, mas eu não acompanhei o conjunto desde o início. Então, nos ajude, Ellison. Professora, é que assim, algumas disciplinas iniciais, algumas atividades eram dadas, iniciadas e fechadas em uma semana, né? Aí houve muitas dificuldades, tem gente com várias realidades, né, de acesso, enfim. Tinha gente que, quando localidade que chovia e naquela semana não tinha acesso, enfim, muito problema. Tivemos problema de sistema, vários problemas de nossos mesmos, greve, estamos com greve de técnicos temos problemas de técnico, estamos em greve de técnico na UFAC, né? Então, as dificuldades têm sido grandes. E aí, qual foi a estratégia? E está valendo aqui para a sua disciplina, que a coordenação falou que aderiu também em algumas disciplinas para trás, e a da sua também, que é manter as atividades até o final, né? Só que tem um pequeno regramento, que é assim, a atividade da semana ela vai ser aberta depois da aula. Então, assim,
essa aula encerra agora, aí depois dessa aula que vai abrir para que os alunos postem, né, as suas respostas e façam suas atividades. Em outras disciplinas, ela já estava aberta direto. A atividade da semana 2, 3 já estavam abertas, mas na modalidade da sua, ela vai ser aberta depois da sua aula, aí abre e vai ficar aberta até o final da disciplina. Na semana 2, do mesmo jeito. E assim vai. Uhum. Não sei Aí se ficou claro. na último módulo vão estar todas abertas para a pessoa Todas fazer. abertas, Exatamente. Aí eu acredito, então, que vai abrir a partir de amanhã, né? Já deve estar aberta. O pessoal do NTI está ajustando algumas coisas, aí fica aberto lá, tá bom? Tá bom, tá certo, então. Aí os tutores vão conversando, cada polo é acompanhado por algum tutor, e aí os tutores vão conversando com a professora e a coordenadora e os alunos. Aí vai chegando aos prazos, avisando quando chega o prazo final, quem está de fora, quem não postou ainda, tá bom? Vai dar certo. Tá certo, gente. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Professor Ellison é nosso professor lá da UFAC também, está atuando como tutor aqui, ajudou muito hoje a nossa participação. Ele tá até em viagem de campo, fazendo pesquisa, né, professor? Mas mesmo assim está aqui ajudando a gente, dando um help, porque é minha primeira aula. Muito obrigada. E agradeço vocês também pela atenção, pela interação. Isso dá todo uma outra roupagem para a disciplina e também para a nossa interação aqui no grupo, né, para a gente poder estar trocando ideias. Muito obrigada pela atenção de vocês, um bom descanso, até quinta-feira que vem. Boa noite. Boa noite, gente, até mais. Boa noite, obrigado a todo mundo, obrigado, professora, parabéns, bela aula, até o próximo encontro. Obrigada. Boa Até a noite. próxima, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.